Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, eu sou o Daniel Toluto, sou formado em Engenharia de Computação e justamente por isso eu estou muito animado para o conteúdo do vídeo de hoje, que é justamente falar sobre a diferença entre Engenharia de Computação e Ciência da Computação, porque eu sei que isso dá um nó na cabeça de muita gente. Eu inclusive já estive nessa posição, tive muita dúvida sobre qual curso escolher e tenho certeza que se eu tivesse um pouco mais de informação quando eu estava na faculdade, talvez eu tivesse feito uma escolha um pouco mais assertiva e não tivesse dado tantas voltas, né, por faculdades como aconteceu comigo. Bom, os principais assuntos que a gente vai ver aqui nesse vídeo, conforme o próprio nome diz, são as principais diferenças entre engenharia de computação e ciência de computação. Tudo que envolve esses dois cursos. Então, por exemplo, quais são os temas mais abordados em cada um, como é a diferença entre as próprias faculdades, por exemplo, Unicamp e USP, qual que é a diferença entre os cursos, como que é, por exemplo, no ITA. Então, a gente vai ver tudo isso que abrange, né, que aborda esse universo muito louco que é a computação e é muito da hora. E também, além disso, a gente tem um bônus no finalzinho que é falando sobre os outros cursos de tecnologia. A gente sabe, né, para quem está pesquisando aí, que não existe só engenharia de computação e ciência de computação, mas tem também análise e desenvolvimento de sistemas, sistemas de informação, engenharia de software. É uma maçaroca toda aí, eu sei que dá muito nó na cabeça de quem está pesquisando e a gente vai ver aqui nesse vídeo. E antes da gente dar sequência, se você já conhece o Prezado Zero, por favor, deixa aquele like, compartilha com os amigos. Isso faz uma diferença danada pra gente continuar produzindo e trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se você caiu de paraquedas agora, tá conhecendo um canal, ainda não é inscrito, não tem problema. Pode deixar o seu like lá no final se esse conteúdo realmente agregar alguma coisa pra você, tá? Não precisa deixar like por dó nem nada. Eu sei que é muito difícil quando a gente tá nesse momento, parece que a gente fica mendigando. E não, realmente, eu só quero o seu like se te agregar em alguma coisa, beleza? Bom, Daniel, vamos parar de enrolação, vamos falar logo do que a galera quer saber, né? Que é a diferença entre engenharia e ciência de computação. Para quem não acompanha o canal, a gente tem aqui alguns episódios em que eu já conversei com pessoas que fizeram engenharia da computação na Unicamp, no ITA. Também tem um professor que ele é professor de ciência da computação na USP, né? No IME. Tem também um vídeo sobre sistema de informação. Então, eu vou deixando alguns cards para vocês aqui conforme a gente for abordando esses assuntos. O primeiro deles é ciência de computação, né? Vamos começar por esse tópico. Para quem não conhece, a ciência da computação, ela é um curso muito mais teórico, tá, do que engenharia de computação, por exemplo. Ele é um curso que vai focar em muita matemática e algoritmos, né? Ele foca muito na construção dos algoritmos e entender tudo que está por trás, né, da construção de um programa bem escrito. Então, ele é muito pesquisa, muito teórico. Inclusive, o Alberto, que é o professor de ciência da computação, né? Eu vou deixar aqui um cardzinho pro vídeo dele. Ele fala que engenheiros da computação não são tão bons programadores quanto os cientistas da computação, justamente porque a ciência da computação foca muito mais em algoritmos do que a engenharia, né? Eu vou falar um pouquinho de engenharia daqui a pouco, mas ele fala isso, né? Ele dá uma brincada com isso, e ele inclusive deixa um recado muito importante, muito bacana, que na USP, do meio para o final do curso, consegue escolher 3 trilhas de curso, né, para seguir. Então pode ir tanto para a parte mais de algoritmo, ou para ciência de dados, ou talvez para desenvolvimento de sistema. Então você tem essa possibilidade de escolha de como você quer focar o seu currículo. Então, fazendo um resuminho aqui, a ciência da computação ela vai focar muito mais na teoria dos algoritmos. Então vai ter muita pesquisa e você vai sair redondinho para assumir qualquer posição que exija bastante nessa parte de desenvolvimento de algoritmos e soluções maravilhosas. Falando agora um pouco sobre a engenharia de computação, que o Alberto até, né, deu uma brincada com a gente no vídeo dele, que o grande ponto positivo, mas também negativo da engenharia de computação é o ciclo básico que todas as engenharias têm. Então, ao invés de você passar lá os 5 anos aprofundando em algoritmos e técnicas de programação e entendendo todo o ecossistema, né, você acaba tendo que dividir um pouco o seu foco com essas matérias do ciclo básico. Então você vai ter laboratórios de química, de física, elétrica, por exemplo. Então você vai ver outras matérias da engenharia, que é o ciclo básico, todo engenheiro precisa ter. Então talvez isso dificulte. Mas quando a gente diz que é o ponto positivo, é justamente porque essas outras matérias vão te dar uma visão um pouco mais abrangente de, né, diversos assuntos que não só a computação. Então, por exemplo, o engenheiro da computação pode assumir cargos de gestão. Como você não é necessariamente só um programador, você consegue ver o contexto geral do que está sendo desenvolvido e você, né, as empresas mais tradicionais, por exemplo, gostam de ter engenheiros em cargos de gestão justamente para manter ali a organização, essa parte de processos. Uma outra diferença da engenharia de computação para a ciência
é que a engenharia de computação, ela costuma, tá? E eu digo costuma porque não são todas as faculdades, mas ela costuma focar muito mais no hardware. A Unicamp, por exemplo, quando você entra na faculdade, você está ali ao longo do curso, você tem a opção de seguir ou a trilha de hardware ou a trilha de software. A PUC, por exemplo, que é a faculdade que eu fiz, a PUC Campinas, o foco é muito mais em software. Por mais que eu tenha tido algumas boas matérias de hardware, eu tenho, né, a gente teve muito mais conhecimento, muito mais matérias focadas no software. E um ponto importante disso, né, de ressaltar, é porque o mercado de hardware no Brasil é algo muito escasso, é muito difícil o mercado de hardware aqui. O Brasil não tem grandes empresas que produzem hardware, é muita tecnologia de fora, então se você quer trabalhar nessa área de hardware, talvez o mercado internacional seja melhor para você. Aqui no canal a gente tem 2 vídeos sobre engenharia de computação, um no ITA com a Tainá e outro na Unicamp com o Felipe, né? Os 2 vídeos são muito bons. A gente também tem, na verdade, sobre engenharia de computação na PUC, né, com um colega meu de faculdade. Então vou deixar os cardzinhos passando aqui para vocês. E o que eu acho muito interessante que o Felipe trouxe no vídeo dele sobre engenharia de computação na Unicamp é que, além de você poder escolher essas 2 trilhas, né, que eu comentei com vocês, ou hardware ou software, para quem escolheu software, tem a opção de fazer algumas matérias a mais, se eu não me engano, algo assim, e você consegue sair com um duplo diploma. Você sai com um diploma de engenharia de computação e também de ciência de computação. Então, isso acaba valorizando, né, ainda mais o profissional. Bom, de uma forma um pouco mais resumida, então, a grande diferença, né, entre os 2 cursos é que o cientista da computação, né, a ciência da computação vai estudar e se aprofundar muito mais em algoritmos, tá? Em programação bruta mesmo. Então vocês vão entender tudo que envolve a programação em si. A engenharia da computação, ela vai ter talvez esse foco mais no hardware. Então, se você tem a intenção de trabalhar com software, e gosta, é apaixonado por essa parte de algoritmos, por essa parte de lógica de programação e matemática, né, que envolve muito, a ciência da computação talvez seja um pouco mais adequada para você. Se você gosta da parte da engenharia, né, gosta de ver um pouco mais, talvez a engenharia então seja mais recomendada para você. Por mais que também a engenharia de computação veja software, né? E acho que um ponto bacana para falar é que hoje, né, como falta muita mão de obra no Brasil, as empresas acabam ignorando um pouco o fato. Inclusive, tem muita gente no mercado que nem tem diploma. Então, por exemplo, o que eu comentei das empresas tradicionais, talvez para empresas que estão aí numa pegada um pouco mais diferente, né? As startups, por exemplo, a galera não liga tanto assim para o diploma. Então, você não necessariamente precisa ser um engenheiro para alcançar cargos um pouco maiores, né? Então, eu acho que tudo isso ajuda o mercado a crescer e, obviamente, você escolhendo qualquer uma das duas, você vai ter garantia de emprego. Basta que você seja, né, um bom profissional, isso com certeza. Porque realmente tem vaga para todo mundo, né? Tem vaga tanto aqui no Brasil quanto para o exterior. Agora, em relação ao bônus, né, que eu comentei com vocês, que a gente tem outros cursos, né, para quem está pesquisando e fica aquela, meu, é só a ciência da computação, só a engenharia de computação? Não, a gente tem outros cursos e isso acho que trava ainda mais a cabeça de vocês. Bom, o primeiro deles, sistema de informação, a gente tem um vídeo aqui também no canal, né, vou deixar o cardzinho para vocês, sobre sistema de informação na PUC em Campinas com o Nicolau. O episódio ficou muito massa, ele passou, né, também por engenharia de computação e depois ele mudou de curso para sistema de informação. Ele contou um pouquinho, né, do porquê das mudanças dele, mas de uma forma resumida, sistema de informação tem uma base muito semelhante, né, com os outros 2 cursos que eu comentei aqui. Você também vai ver gestão de redes, banco de dados, algoritmos, só que sistema de informação em si tem um foco muito maior na parte de gestão de projetos e de processos, tá? Então, o profissional de sistema de informação, ele vai ser aquela pessoa que, por mais que tenha o conhecimento de programação, ela vai ficar nos bastidores ali, gerenciando o projeto, tá? Às vezes como um PO, às vezes como um Scrum Master, que são, né, alguns dos cargos que tem aí nas empresas de tecnologia, mas ela vai ficar ali, né, na parte de gestão mesmo. Já o curso de análise e desenvolvimento de sistema, ele não chega muitas vezes a ser um curso de bacharelado, tá? Na grandíssima maioria é um tecnólogo que tem nas faculdades, tá? Ele é um curso de ensino superior, mas ele é tecnólogo e ele tem um foco muito maior na prática.
Então você realmente vai programar. É aquele cara que não vai ver tanto a teoria, por mais que tenha a teoria, mas ele vai ver na prática. A pessoa, o curso é muito focado em desenvolver, tá? E resolver problemas do cotidiano sem necessariamente criar soluções mirabolantes, sem estudar o algoritmo mais eficiente que tem. Então muda bastante nesse aspecto, tá? E ele não é tão focado em gestão, por exemplo, como o sistema de informação. Então acho que isso pode te auxiliar aí, dependendo do seu perfil. Já a engenharia de software, né, como o próprio nome diz, indo na contramão da engenharia da computação, você não vai ter tanto da parte do hardware. Ou se bobear, você nem tem hardware. É focado 100% no software. Você vai ter ali o ciclo básico da engenharia, só que você vai focar muito mais no software. Então, você não vai ter matérias ali que estudam processadores, por exemplo, né, nessa parte mais de baixo nível, como que é a máquina mesmo. Então, você vai focar na parte de software e essa é a pegada, né, do curso de engenharia de software. Resumindo então, né, tudo que a gente viu aqui, tudo que eu falei no vídeo, eu acho que o ponto principal, por mais que todos os cursos sejam muito semelhantes e todos envolvam a área de tecnologia, eu acho que o principal é você conseguir entender aquele curso que tem mais a ver com o seu perfil, sabe? Se você é uma pessoa mais da pesquisa, da matemática, gosta da teoria, eu acho que a ciência da computação é um curso mais adequado para o seu perfil. Se você gosta mais da parte do software mesmo, mas também curte a parte da engenharia, a engenharia de software, se você gosta de saber um pouco do hardware, talvez a engenharia da computação seja mais o seu perfil. Se você não tem tanto tempo, mas gosta mais do software, mão na massa, análise e desenvolvimento de sistemas talvez seja mais a sua cara. E se você é aquela pessoa mais da gestão, gosta de entender da tecnologia, mas não gosta tanto de pôr a mão na massa, gosta mais de gerenciar, no curso de sistemas de informação faça mais sentido para você. Eu acho que talvez a escolha mais errada que você possa fazer, o motivo mais errado pelo qual você vai escolher, é pensar exclusivamente em cargos, putz, crescimento dentro de uma empresa, porque eu acho que tudo isso acaba sendo consequência da sua capacidade. Então, se você é uma pessoa que gosta muito da teoria, não sei o quê, seu perfil se identifica muito com ciência da computação, mas, não, vou fazer engenharia porque eu acho que eu vou pegar cargos maiores, né? Talvez seja um equívoco, sabe? Porque, como eu falei, o mercado ele é muito aquecido, né? Ele está muito aquecido e a tendência dele é só ampliar isso daí, porque faltam profissionais e não é só no Brasil, falta no mundo inteiro. Então, eu acho que o maior equívoco realmente que você pode cometer nesse momento de estudar é ir para um curso que não é a sua cara, porque você não vai conseguir terminar ele da melhor forma, né? Eu vi muitos amigos meus desistindo do curso, eu inclusive mudei 3 vezes antes de definir qual que eu queria. E hoje, por exemplo, tá todo mundo no mesmo barco, né? Eu tenho amigos que são formados em engenharia de controle e automação, amigos formados em engenharia de telecomunicações, em economia, em direito. Eu tenho amigos de diversas áreas que trabalham com programação e tem pessoas que nem são formadas em programação que trabalham hoje em grandes empresas. Eu acho que a escolha, óbvio, depende totalmente de você e do que você quer para sua vida, só que eu acho que ela acaba passando muito mais por como você quer passar os próximos 4, 5 anos da sua vida, acordando todos os dias aí, se envolvendo com as matérias, com as aulas, porque, né, se você acompanha aqui o canal, você deve saber que, meu, a faculdade ela é super gostosa, mas também é um porre às vezes, então você tem que fazer aquilo que você gosta, beleza? Pessoal, eu espero que de alguma forma eu tenha conseguido ajudar vocês a entenderem um pouco mais dessa diferença entre os cursos de tecnologia. Me desculpem se faltou alguma informação, mas podem deixar aqui nos comentários, porque eu estou sempre lendo, estou sempre tentando responder vocês. Então, se ficar qualquer dúvida, aí pode mandar. E se vocês gostaram do conteúdo, realmente agora eu vou pedir aquele like de vocês. Se vocês acham que algum amigo pode se interessar, compartilha com ele. E é isso. Brigadão e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!